Fala galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, nesse vídeo eu vou resolver com vocês as questões de química da prova da UEM. Estou falando do vestibular de inverno de 2025. Tudo bem? Vamos lá? Enquanto eu compartilho a tela com vocês, aproveitem para se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Tudo bem? Compartilhe com quem você puder. Dê aquela força para o Wanderson. No final, se você gostar, você curte o vídeo, dá um like, beleza? Não esqueça também de você ativar o sininho para receber as notificações, tudo bem? Vou compartilhar com você a minha telinha já. E bora resolver essa provinha show de bola da UEM. Pronto. Beleza? Vamos lá. A primeira questãozinha que falava de química, né, tinha um pouquinho de física, um pouquinho de ótica misturado, né, é a questão de número 44, que diz assim: no olho humano, os cones se encontram na fóvea e os bastonetes na retina periférica. Nos bastonetes, o pigmento sensível à luz se chama rodopsina. Sobre esse assunto e assuntos correlatos, assinale o que for correto. Deixa eu diminuir a questãozinha para eu poder rabiscar à vontade aqui. Os bastonetes são sensíveis à luz fraca e eles contribuem para a visão no escuro. Aquela coisa mais periférica, né? Você consegue enxergar no escuro, até certo ponto, né? Por causa dos bastonetes, ou bastonetes, não sei qual a melhor pronúncia. Perguntar para um professor de física que ele vai responder. Tudo bem? Verdade. Os fotorreceptores contêm a molécula... Opa, agora vem química na veia. Contém a molécula cis-retinal, que é convertida em seu isômero transretinal sob luz. E aí, é verdade? Exatamente, ó. Dentro desses fotorreceptores, a molécula cis-retinal, sob a ação da luz... Ah, tem que ter luz? Sim, a gente não enxerga direito, né? Sob a ação da luz, ela se converte no seu isômero geométrico, que é o quê? Que é a molécula trans. Uma maneira assim, bem fácil de você identificar qual que é cis, qual que é trans, aqui não tinha o desenho, né? A molécula cis é aquela molécula que ela é mais dobrada, assim, ela dobra na dupla. A molécula trans, ela continua mais reta. O macetinho que eu uso, a molécula cis dobra, a molécula trans, ela é mais reta. A molécula reta é chamada de trans. Mas no seu olhinho acontece isso? Acontece. A molécula cis é convertida em molécula trans sob a ação de quem? Sob a ação da luz. Cis e trans são o quê? São isômeros geométricos, tudo bem? Então, os fotorreceptores contêm a molécula cis, que depois é convertida no seu isômero trans retinal sob luz, verdade. E só para curiosidade, tem um momento na frente onde o trans volta a ser cis. Tudo bem? Então, a primeira e a segunda, Tuna Everbody. A 04. A isomeria geométrica, comumente chamada de cis-trans, acontece em compostos orgânicos de cadeias abertas, que apresentam ligações simples entre os átomos de carbono, as quais permitem a livre rotação dos átomos da molécula. Peraí. Condição fundamental para que tenha isomeria geométrica em moléculas de cadeia aberta é a presença de uma dupla. Você lembra disso? Tem que ter o quê? Tem que ter uma ligação dupla entre carbonos, é imprescindível. Ah, mas não pode ser ciclo? Pode ser uma molécula cíclica ou uma molécula aberta com dupla, uma coisa ou outra, beleza? Então tem que ter uma dupla. Só isso resolve o problema, Wanderson? Não. Além da dupla, você tem que ter dois ligantes distintos em cada carbono da dupla. Chamei de XY genericamente, tá? No outro carbono da dupla, tem que ter dois ligantes também distintos, que eu chamei de novo de XY. Podia ser os quatro, tudo diferente? Poderia, mas tem que ter. O X tem que ser diferente do Y, então tem que ter a dupla. O que mais? Os dois ligantes de cada carbono diferentes entre si. Então vamos lá. A isomeria acontece em compostos orgânicos de cadeia aberta, beleza? Que apresentam ligações simples entre os átomos de carbono. Não, é obrigatório ter uma dupla. Tudo certo? Então essa está incorreta. O retinal é produzido pelo organismo a partir da vitamina D3, cuja deficiência provoca uma doença conhecida como cegueira noturna. Peraí. O retinal é um derivado do retinol. Vamos lembrar de reação orgânica? Retinal é aldeído. De onde que ele veio? Do retinol. Ok? E retinol é o quê? Vitamina A. Lipossolúvel. Derivado de um precursor chamado de beta-caroteno. Então tá errado. Está errado. Retinal é derivado do retinol, que é a própria vitamina A, e não vitamina D3.
portanto, incorreta. Show de bola? 16, que é um pouco mais de física, né? A visão em cores em humanos resulta da estimulação de 3 tipos de cones, e cada tipo de cone possui um fotopigmento diferente, para cor vermelha, para verde e para azul. Verdade, né? Os cones é específico para essas 3 corzinhas que estão mencionadas aí. Um para o vermelho, um para o verde e outro para o azul. Show de bola, ou XDB, se você quiser. Beleza? Então, a somatória aí deu 1 mais 2 mais 16, deve ter dado 19. Pronto. Beleza? Vamos para frente. Agora é a questão de número 45, que diz assim: a química do carbono é denominada química da vida. Milhões de moléculas orgânicas diferentes estão presentes nos seres vivos. Assinale o que for correto a respeito da característica química de moléculas orgânicas presente nos seres vivos. Então, vou de novo diminuir a questãozinha aqui, né, para eu poder escrever um pouquinho para vocês. Olha lá, primeiro item. As proteínas simples são compostas de alfa-aminoácidos, que reagem entre si através de reações de condensação, formando ligações peptídicas. E é verdade. Como é que uma proteína é formada? Juntando alfa-aminoácidos. Mas só colam no outro? Não. Entre um aminoácido e outro, você arranca água. É uma síntese por desidratação. Você vai arrancando água entre essas moléculas de aminoácido. E vai formando uma função nova chamada de amida. Então, surge uma ligação nova chamada de ligação amídica ou peptídica. Então, vamos conferir. Proteínas simples são compostas de alfa-aminoácidos. Verdade. Se for as proteínas dos Minions, são feitas de amínions ácidos. Brincadeira, perdão. Elas são feitas de alfa-aminoácidos? São. Que reagem entre si através de uma reação de condensação? Ok. Pode chamar de condensação ou síntese por desidratação. Formando ligações peptídicas ou amídicas? Perfeitíssima. Número 1, show de bola. Beleza? Questão 02. Questão 02 não, item 02. Essa é uma pegadinha. A molécula formada pela reação de condensação entre 2 aminoácidos, que se chama de dipeptídeo, apresenta em sua composição final uma função amina e uma função ácido. Ah, mas você acabou de falar no item anterior que forma uma amida. Verdade. Ele está dizendo que no finalzinho da estrutura vai ter amina e vai ter ácido. Para não ficar só na decoreba, vou mostrar o desenho para você aqui, que bonitinho que fica. Quer ver? Ó? Vou desenhar um aminoácido genérico para você. Ó, um aminoácido genérico podia ser representado assim, ó. Esse é um jeitinho bacana de você representar aminoácido. Percebe do lado esquerdo, NH2 é uma amina, do outro lado, COOH é um ácido. O que é esse CHR? É um hidrogênio e um radical pendurado no carbono do meio aí. Pronto. Do meio não, é o segundo nesse caso. É o carbono alfa, inclusive. Tá? O carbono 2 da cadeia é o carbono alfa. O alfa não é 1, o alfa é o 2. Aí nós vamos juntar essa molécula com uma outra. Pode ser uma outra igual a ela. Um outro H2N, beleza? Tem um outro CHR e tem uma outra carboxila. O que você está vendo aí? Eu estou vendo 2 aminoácidos apenas que estão querendo grudar um no outro. Falamos no item anterior que essa reação forma água. De onde sai essa água? Dessa hidroxila com um dos hidrogênios que está aqui. É daí que sai água. Tudo bem? Eu vou até mostrar para você aqui, ó, menos H2O, libera H2O, ou elimina H2O. Mas aí vai sobrar o que para a gente? Vai sobrar H2N, o que vem depois? CHR, agora atenção, vai aparecer um CO, que vai grudar no NH da molécula da frente. Por que NH? Cadê o outro H? Virou água? E depois o resto você continua. CHR, e o que mais que forma? COOH. Galera, é o seguinte, essa funçãozinha nova que se formou aqui no meio, isso é uma amida. Se você fosse abrir esse desenho, ele ficaria assim, C dupla O, NH e continua. Isso é uma amida. Ok? Se eu juntar trocentos aminoácidos, vou ter muitas amidas. Porque mesmo que você grude 1 milhão de aminoácidos, na pontinha do lado esquerdo você vai ter uma amina sobrando e na pontinha do lado direito você vai ter uma carboxila que não reagiu. Você pode formar zilhões de amidas. Aliás, proteínas são poliamidas, mas na pontinha esquerda, na pontinha direita, vai ter um fragmento que não virou amida. Vai ter uma amina e vai ter um ácido nas pontas. Vamos ler o item 2, o que diz aí?
A molécula formada pela reação de condensação entre dois aminoácidos, é o que você está vendo aí, que é um dipeptídeo, ela apresenta em sua composição final uma função amina. Opa, tem uma amina no canto aqui. E ela tem também a função ácido carboxílico? Também tem, além da amida que foi formada através da reação. Então está perfeito o item 02. Ok, vamos para frente, deixa eu apagar esse rabisco aqui. Pronto. Na composição dos lipídios predominam sais de ácidos graxos, tanto saturados como insaturados. Bom, que lipídio tem a ver com ácido graxo, você sabe que é verdade. Mas é um sal? Peraí. Lipídios, a maioria esmagadora deles são formadas de ésteres derivados de ácidos graxos. A função que caracteriza lipídio, a maioria deles é o éster, e não sais. Então, qual é o erro? Sal. Qual que é a funçãozinha predominante? Éster. Tudo bem? O biodiesel é obtido por meio de uma reação de saponificação de triglicerídeos vegetais. Peraí, eu sei que para fazer biodiesel pode usar um óleo de soja, pode usar alguns óleos vegetais, algumas gorduras animais. Então tem a ver com triglicerídeos? Até tem. Só que o nome da reação não é saponificação. Saponificação é quando você fabrica sabão. Saponificação é você pegar uma gordura, pode ser um triglicerídeo, e tacar soda cáustica, uma base bem forte. Isso é saponificação, fabrica sabão. Agora, o biodiesel, a reação que fabrica biodiesel é diferente. Vou até colocar aqui, ó. Para você fabricar um biodiesel, quais são os ingredientes? Pode ser um triglicerídeo, abreviado como triacilglicerol, ou gordura, ou óleo, que acaba dando na mesma. E o que você tem que reagir com essa gordura? Reagir com um álcool, normalmente álcool de cadeia carbônica bem pequena. Quando esse triglicerídeo, ou triacilglicerol, ou gordura, de maneira mais comum, reage com álcool, forma o quê? Um éster de cadeia longa. E essa reação ainda produz um resíduo. Qual que é esse resíduo? Glicerina ou glicerol. Ok? E essa reação tem um nome muito chique. Como é que é o nome, professor? É o seguinte. Não sei se você lembrar, mas os triacilgliceróis ou triglicerídeos, eles são ésteres. Mas o biodiesel obtido no final também é um éster. Ué, então eu estou transformando um éster em outro. Exatamente. E é por isso que o nome da reação que transforma um éster em outro é chamada de transesterificação. Então, a reação de produção de biodiesel é uma transesterificação e não uma saponificação. Se você se perdeu aí, esse éster que eu destaquei aqui, eu estou falando do biodiesel. Biodiesel é éster, enquanto que sabão é um sal ou mistura de sais. A reação que fabrica sabão a partir de gordura é saponificação. A reação que produz biodiesel é uma transesterificação, que pode ser chamado também de uma alcoólise. Esse é um nome bem menos frequente numa prova. Tudo bem? Então, o que está errado aí? Não é saponificação. Seria transesterificação. Então, incorreto. E a última, a sacarose, açúcar comum, né? É uma molécula resultante da reação de condensação de duas moléculas de glicose. Bom, vocês todos sabem que sacarose é um disacarídeo. Ela é formada por dois monossacarídeos. Mas quais? Glicose e frutose, não glicose e glicose. Quando você gruda correta também. Beleza? Então, a questão 45 deu 0,1 mais 0,2, que normalmente vai dar 0,3. Tranquilo? Vamos embora? Vamos para a questão agora de número 46. Que eu achei a mais fácil da prova, né? Bem conceitual, mas bem simples. Diz assim: assinale o que for correto sobre tipos de ligações químicas e também suas características. Nas ligações iônicas, metais cedem elétron, o metal gosta de doar, enquanto que os não metais recebem, adquirem. Verdade, Wanderson. O metal gosta de virar cátion, o ametal gosta de se tornar um ânion, dando origem a um aglomerado de íons com alternância entre cátions e ânions, denominado retículo cristalino. Perfeito. Perceba que não forma molécula, forma um retículo, uma rede, com zilhões de cátions e ânions intercalados. Então, o número 1, ou item 1, está perfeito. Peraí, vou mudar a telinha, ficar menor, só um pouquinho ali. Vou marcar de novo aqui. Então, item 1, show de bola.
Item 2. Compostos formados por ligações iônicas são bons condutores de eletricidade na forma sólida, pois seus elétrons se movimentam entre os cátions, doam elétrons e os ânions recebem elétron retículo. Peraí. Composto iônico, maioria esmagadora, são sólidos, cristalinos, quebradiços. Eles são formados por íons? Eles são, só que no estado sólido os íons não têm mobilidade, eles não conseguem conduzir corrente elétrica no estado sólido. Composto iônico só conduz corrente em que situação? Quando está derretido. Ou, se for uma solução aquosa de um composto iônico, também consegue conduzir. Ok? Mas ele no estado sólido não conduz. Ele tem íons, mas os íons estão presos, não tem mobilidade. Então, conduzem bem corrente elétrica no estado sólido? Errado. Já era. As ligações covalentes ocorrem principalmente entre não metais, ele quer dizer não metal com não metal, ou entre hidrogênio com não metais. Bom, por enquanto, de boa, né? São elementos que não gostam de doar elétrons, nem os metais, nem o hidrogênio. Então, a ligação entre elementos que gostam muito de elétron é uma ligação covalente. Aí ele completa. E elas podem ser caracterizadas como polares ou apolares. E aí, vamos pensar numa ligação bem besta, bem simples, como a do HCl, que é o ácido do seu estômago. Ela é covalente. Beleza? Só que você sabe que esse par de elétrons compartilhado não está bem no meio dos dois átomos, está mais para um canto do que para o outro. Como é que eu vou saber? Tem a ver com a eletronegatividade. Quem que é mais eletronegativo? Eu lembro que o macetinho fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Cloro é mais eletronegativo, verdade? Então, tem uma carga parcial negativa sobre o cloro, tem uma carga parcial positiva sobre o hidrogênio. Então, você chama isso de uma ligação covalente do tipo polar, beleza? Ela tem dois polos. Mas se fosse uma ligação entre, por exemplo, cloro com cloro, bem simplesinho esse. É uma ligação covalente entre dois átomos iguais, onde nenhum dos dois tem maior eletronegatividade. Então, essa ligação não forma dois polos. Ela é uma ligação covalente apolar. A de cima é classificada como polar, a de baixo é uma covalente classificada como o quê? Como apolar. Então, o item 4 da questão 46 está perfeito. Pode-se definir as ligações metálicas como aquelas que são formadas entre átomos que apresentam como principal característica uma alta energia de ionização. Peraí, alta energia de ionização são os caras que é muito difícil tomar um elétron deles. Mas os metais perdem elétron com muita facilidade. Então, qual é a característica comum dos metais? Baixíssimas energias de ionização. A ligação metálica acontece entre quem? Entre os metais. O que os metais têm em comum? Baixas energias de ionização. Está escrito alta. Então, já era. Tudo bem? 16. A baixa temperatura de liquefação de moléculas diatômicas homonucleares. O que é isso, Van? De moléculas diatômicas homonucleares? Bom, diatômica, formada por dois átomos. Homonucleares, são núcleos iguais, um tipo só de núcleo. Tipo NN, OO, CL, beleza? Vou colocar o exemplo do N2 aqui. Você sabe que a ligação ela é do tipo tripla. Ele está falando desse tipo de molécula. A baixa temperatura de liquefação de moléculas diatômicas homonucleares, como as que formam o gás oxigênio e o gás nitrogênio, que eu exemplifiquei. Essa baixa temperatura de liquefação e de ebulição também pode ser explicada pelo tipo de ligação existente entre elas. Entre elas quem? Entre essas moléculas. Entre uma molécula e outra molécula. Entre uma molécula de N2 e uma outra molécula de N2. Não, mas existe uma ligação entre moléculas? Existe. A gente chama isso de uma força intermolecular, ou interação intermolecular, ou mesmo uma ligação intermolecular. Então, esse tracejado que você está vendo aí representa uma ligação intermolecular que ela é chamada, assim, normalmente de quê? De forças, lembra do Wanderson? Eu sou o Wanderson. A ligação que acontece aqui são ligações de Van der Waals, ok? Então, o que faz uma molécula dessa, apolar, grudar numa outra molécula apolar? São essas interações bem fraquinhas que são chamadas de forças de Van der Waals. Como elas são fraquinhas, elas são facilmente rompidas. Por isso, esse tipo de substância facilmente passa para o estado gasoso.
Ou seja, tem baixas temperaturas de liquefação e de ebulição. Só uma curiosidade, não foi perguntado isso. A ligação N-tripla-N, que você está vendo, ela é muito forte, muito, muito forte. Fortíssima. Só que ela não tem nada a ver com o estado físico do nitrogênio. Ela é uma ligação forte, é difícil quebrar essa molécula no meio. Agora, não é difícil separar um N2 de um outro N2. Tá claro isso? Então, quando se fala de mudança de estado físico, liquefação, melhor, desculpa, vaporização, ebulição, você vai quebrar apenas a força de Van der Waals, que é bem fraquinha em relação à covalente. Tá bom? Então, a ligação covalente que tem aí é muito forte, mas isso não explica a mudança de estado físico. A mudança de estado físico, a vaporização é explicada pela força intermolecular, que para moléculas apolares é o nome chique de forças de dipolo induzido, ou forças de London, ou também podem ser chamadas de forças fracas de Van der Waals. Tudo bem? Então, a baixa temperatura de liquefação ou de ebulição das moléculas tipo N2, né? Pode ser explicada pelo tipo de ligação existente entre elas, entre as moléculas, denominadas forças fracas de Van der Waals. Perfeito. Então, 16, 4 e 1, eu acho que deve ter dado 21 isso. Ok? Vamos para 47, que é a última dessa prova, né? O entendimento da estrutura atômica sofreu mudanças fundamentais ao longo do tempo, principalmente até a consolidação da física quântica. Sobre as relações entre os modelos atômicos propostos ao longo da história da química e também os conceitos de física quântica, assinale o que for correto. Vamos passar para a próxima tela. Vamos lá. Primeiro item. Modelo atômico de Dalton, da bolinha de bilhar, lá de 9º ano, que considera a matéria composta por esferas maciças indivisíveis, é incompatível com a ideia probabilística de orbitais atômicos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma palavra de bolinha maciça, nem carga tinha. E quando você fala de modelo quântico, aí tem a ideia de orbitais, eletrões, regiões de probabilidade de se encontrar um elétron. Uma coisa não tem a ver com a outra. Um fala de um modelo parecendo bolinha, o outro de um modelo que tem um núcleo e tem um elétron em determinadas regiões prováveis de ser encontrado. Uma coisa não tem a ver com a outra, então são modelos incompatíveis. Tudo certo? O modelo de Rutherford, que considera a estrutura atômica semelhante ao sistema planetário, é aquela do núcleo e elétrons em volta, mas não tinha a noção exata de órbita ainda. Quem deu a ideia de órbita foi o Bohr, o Niels Bohr, né? O modelo de Rutherford, que é aquele modelinho do sistema solar, não leva em conta as limitações impostas pelo princípio da incerteza. Só para você lembrar, o princípio da incerteza dizia que era impossível você saber com exatidão a posição e a velocidade de um elétron. Só que o princípio da incerteza ele veio bem depois de Rutherford. Uma data aproximada, o modelo de Rutherford, 1910, 1911, data de fundação do Corinthians, entendeu? O princípio da incerteza, mais ou menos uns 15, 16, 17 anos depois. Então, não tem como levar em conta se o princípio da incerteza não havia sido formulado. Ok? Então, o modelo de Rutherford não leva em conta as limitações impostas pelo princípio da incerteza? É verdade, não tem como levar em conta que o princípio nem existia, ou nem estava sendo totalmente consolidado. Beleza? Então, a 02, Tonight Forever. 04. O modelo de Bohr introduz a ideia de quantização das órbitas. O que é órbita? Camada, K, L, M, N, O, P, Q. Mas o que é essa quantização? Quantizar é você ter valores bem discretos, bem definidos. Não é qualquer energia. Tem tipo degraus bem definidos. Um exemplo bem besta que eu costumo dar para os alunos. Quando você sobe numa escada rolante no shopping, aquela escada, qualquer altura, você saiu do térreo e vai para o primeiro andar. Qualquer altura é possível entre o térreo e o primeiro andar. Qualquer. Agora, quando você sobe pela escada normal, não a escada rolante, escada normal, né? Para caminhar, aquela coisa que queimar caloria. Concorda que você não consegue parar aí no degrau 8,5, ou no degrau 5,7, ou no degrau 12,8? Não existe. Ou você está no degrau 5, ou no 6, ou no 7, ou no 12. Então, são valores bem definidos, bem discretos. Não é qualquer altura possível, uma escada normal. E o Bohr introduziu essa ideia para quê? Para os níveis de energia, para as camadinhas entre elas. Não é qualquer energia que o elétron pode ter. Dependendo da energia, ele vai pertencer ao nível 1, ou ao nível 2, ou ao nível 3, e por aí vai. Então, a ideia de quantizar as energias, ideia de Bohr. Perfeito. Então, ele continua.
O Bohr, modelo de Bohr, introduz a ideia de quantização com níveis discretos ou bem definidos para descrever o espectro de emissão atômico. O que é isso que eu não estou lembrando? Rapidão aqui, ó. Quando você pega uma luz branca, faz ela passar por um prisma, ela se decompõe e produz um arco-íris. Isso você lembra? Quando você pega uma luz emitida por um elemento químico excitado, quando essa luz atravessa um prisma, ela se decompõe, mas ela não produz um arco-íris completo, ela produz apenas algumas linhas. Você vai lembrar disso. Que cor de linha, professor? Algumas linhas, tipo um vermelho, um meio amarelo, meio alaranjado, tal. Produz apenas algumas linhas, um verde. Não produz um arco-íris pronto, completinho. Produz apenas algumas linhas, vamos dizer assim, desse arco-íris. Esse desenho cheio de linhas a gente chama de espectro atômico ou espectro descontínuo de emissão atômica. Então, mas qual que é a interpretação que o Bohr deu para isso? Cada elemento químico tem algumas linhas bem definidas, como se fosse um código de barra colorido. E cada luz, cada linha colorida dessa tem a ver com o quê? Com pulinhos que os elétrons podem dar entre níveis. Espera um pouquinho. O Bohr tentando explicar esses espectros, ele começou a pensar o seguinte, que os elétrons podem pular de um nível para o outro, podem ir, pode voltar. Nessa volta, eles emitem, normalmente, uma onda eletromagnética na região visível. Traduzindo, ele emite uma luz vermelha, ou amarela, ou verde, ou azul, ou sei lá o que, violeta, ou até ultravioleta, e por aí vai. Como é que eu vou saber se ele emite vermelho, amarelo, verde? Como é que eu vou saber? Depende do tamanho do pulinho que ele deu. Se for um pulinho pequeno, ele vai emitir uma luz de baixa frequência, tipo um vermelho. Se for um pulinho um pouquinho mais intenso, ele vai emitir uma luz, uma onda de uma frequência maior, de repente um verde, um azul e por aí vai. Então essa foi a explicação que o Bohr deu para tentar entender, interpretar o que era o espectro atômico. O modelo de Rutherford não conseguiu explicar isso. Então o modelo de Bohr que conseguiu interpretar a existência dos espectros. Cada linha colorida dessa tem a ver com o quê? Com pulinhos que os elétrons dão entre os níveis de energia. Então, para poder explicar o espectro, ele teve que pensar que a eletrosfera é organizada em níveis, ou seja, a energia do elétron ela é quantizada. Então, o modelo de Bohr introduz a ideia de quantização das órbitas com níveis discretos de energia para descrever o espectro de emissão atômica. Perfeitíssimo. Modelo de Thomson, que é o do pudim, de passas, ou panetone, é o nome na literatura é pudim, né? Esse modelo assume que os elétrons estão aleatoriamente espalhados pelo núcleo. Espera aí, no modelo de Thomson nem existe núcleo. Ele é um modelo de Dalton com algumas novidades. Ele é um modelo de Dalton, ainda concebia a ideia de algo esférico, que tivesse cargas, mas não que tivesse núcleo e eletrosfera. Entendeu? Então, o modelo de Thomson nem existe núcleo, tornando compatível com as limitações quânticas de localização de partículas elementares. O modelo de Thomson nem atribui a ideia de núcleo. Então, nada a ver. 16 tem um pouquinho de física por trás disso. A frequência de um fóton emitido devido a uma transição eletrônica, está falando do quê? Tá falando disso aqui, ó. Lembra que a eletrosfera, segundo Bohr, é organizada em níveis. Ó, está lá o nível 1, aqui está o nível 2, aqui está o nível 3. Eles não têm o mesmo espaçamento mesmo, tá? Eles são cada vez mais próximos, tá? Nível 1, nível 2, nível 3 e vai embora. Ok. Você sabe que o salto quântico, ele pulinho com o elétron, ele sai daqui do nível 2, por exemplo, e vai para o 3. Para isso, ele precisa absorver energia. A gente chama de quantum de energia, ou quanta de energia. Mas ele volta. Quando ele retorna, ele libera energia na forma de luz visível, normalmente. Que é o que se chama de liberação de fóton. Tá claro? Aí que ele pergunta. A frequência desse fóton tem a ver com a cor do fóton, inclusive, a corzinha dessa luz. A frequência de um fóton emitido devido a uma transição eletrônica. O que é transição eletrônica? Esse pulinho, a saída dessa volta. É proporcional à diferença de energia entre os dois níveis. O que ele quis dizer com isso? Se o pulinho foi pequeno, a frequência vai ser menor. Se o pulo foi maior, a frequência vai ser maior. Mas tem uma formulinha que explica isso. A equaçãozinha de Planck, que você estudou na física já, que é a seguinte: a energia pode ser calculada como uma constante de Planck, ou H, que não precisa decorar o valor, que é um valor monstruoso, que multiplica quem? A frequência. Então, perceba
Bom, o H é constante, né? Perceba que aumentando a frequência, aumenta também a energia e vice-versa. Então, são grandezas de que jeito? Diretamente proporcionais. Então, a frequência de um fóton, ela é proporcional à diferença de energia entre os dois níveis. Você pulou de dois níveis bem próximos, diferença pequena. A energia envolvida vai ser pequena, a frequência pequena. Você deu um pulo gigante com o seu elétron, diferença grande. Energia grande envolvida, frequência também grande. Beleza? Então, a frequência do fóton, ela é proporcional à diferença de energia? O pior que é verdade, isso mesmo. Então, resposta deu 23, se eu não errei a continha. Ok? Galera, tudo certo? Tranquilo? Eu vou descompartilhar minha tela aqui, tá bom? Tudo certo? Espero que vocês tenham entendido essa resolução. De repente, se você errou alguma coisa, tenha entendido o porquê. Ou se acertou, de repente, você melhorou assim, o entendimento sobre esse assunto. Tudo bem? Espero muito ter ajudado. Se você gostou, dê seu like e ajuda o Wanderson, por gentileza. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.